Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 14 de dezembro, estamos começando mais um Empower Connection, nosso programa aqui semanal de análise da conjuntura política. Com a Vera Galante, lá em Brasília, e o Rogério Schmidt, eu aqui em São Paulo. Oi, Vera, tudo bem? Oi, Rogério, tudo ótimo por aqui depois de um susto essa semana, mas depois a gente vai falar sobre ele, né? Isso, Tudo está na ótimo por nossa aqui. pauta. Isso. Quem ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe, interaja conosco. Vera, estamos chegando aí no final do ano, mas a pauta só aumenta, né? Os assuntos aí estão uma pauta Pois relativamente é, longa essa semana, né? Você quer começar falando aí da montagem do governo Lula? pois é. Semana passada, na sexta-feira, aliás, vamos voltar mais um pouquinho, então. O presidente Lula só tinha anunciado que só anunciaria o ministério depois da diplomação. Só Uhum. que na sexta-feira, antes da diplomação, ele, por uma pressão do mercado, num dia de jogo do Brasil, logo antes do jogo do Brasil, ele, digamos, Logo antes da eliminação do Brasil, sejamos precisos. preciso, mas naquela hora ele ainda não sabia. Então vamos lá. Logo antes do jogo que eliminou o Brasil, ele anunciou os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, Flávio Dino, da A justiça Justiça e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. e o Zé Múcio também, E o Monteiro, Zé né? Múcio, desculpa, da Defesa. Eu acho que de todos aí, o mais urgente era o Zé Múcio, porque ele tinha já que começar a articular com os militares. E o que acontece é que, já que os outros estavam certos, todo mundo sabia, né? Todo mundo já sabia, ele só oficializou. Da mesma forma como ele fez ontem com o boato que Mercadante seria presidente do BNDES, então ele falou assim, agora já não é mais boato. Bom, voltamos. Então ele anunciou esses na quarta-feira, prometendo anunciar outros depois da diplomação. Ele não chegou bem aí, mas a gente pode discutir isso aí depois, isso para criar suspense. É, Vai. não, e por enquanto, oficialmente, assim, da boca do Lula, de ministro mesmo, tem só esses cinco, né? Uhum. Tinha uma expectativa de que fossem anunciar mais nomes essa semana, mas até agora, quarta-feira, oficialmente não tem mais ninguém. Tem a Margarete Menezes, parece que Bem, vai ser Margarete ministra da da Cultura, mas Cultura. ainda a gente não ouviu isso da boca do Lula, né? Mas É. tem uma notícia de que o Lula parece que vai ter 35 ministérios, entre ministérios e secretarias com status de ministério. Então, ainda faltam aí quase cerca de 30 vagas, né? Tem bastante gente para ser anunciada É, ainda. E me parece, ô Vera, que esses nomes que já saíram assim, meio que são meio que a cota pessoal do presidente eleito, né? na cota pessoal dele, agora tem a briga da Simone Tebet, que o MDB não quer colocá-la na cota do MDB e o Lula está meio de saia justa aí, mas ela vai ter que ter um ministério. Isso aí a gente tem que ver qual vai ser. Agora, nós estamos falando aqui, nós vivemos, sempre vivemos, num país, num presidencialismo de coalizão. E nós estamos vendo, na prática, o que é um presidencialismo de coalizão. Mesmo antes de tomar posse, o presidente eleito, o diplomado Lula, já está fazendo articulações com o Congresso, com os partidos, para dar o toque final do ministério dele, né, Rogério? Acho que os nomes que ele tinha na cabeça, alguns podem mudar. O que você acha? Eu acho que ele está também guardando aí na manga os anúncios de novos nomes para não complicar a votação da PEC da transição Isso, na Câmara, isso, né? Então, acho que antes da Câmara votar, a gente vai falar sobre esse tema ainda, né? Mas isso, ele não vai anunciar mais ninguém, assim, para não provocar ciúme, né? isso. Entre E os nem aliados. represália, pior ainda, né? Né? Nem E, se- represália. e segunda-feira foi a diplomação do
presidente eleito no TSE, Foi. né, Vera? Fez um discurso bem... O Alexandre de Moraes fez também um discurso bem forte, né? Os dois, é. É, e foi nesse dia também que aconteceram os atos de vandalismo aí em Brasília, né? Dos Exatamente, bolsonaristas, exatamente, né? exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, naquele dia, depois da diplomação, o presidente Bolsonaro foi lá fora, no Palácio da Alvorada, e já falou com uma porção de manifestantes que estavam lá. Todo mundo incitou a violência, ele falou de Forças Armadas não baterem continência para o presidente eleito, eu não vou repetir os adjetivos que ele usou, falou que agora era com o povo e tudo. Depois, aquele índio que foi preso, Chavante, ele já foi preso, inclusive, por tráfico de drogas, ele já é conhecido da polícia. Então, quando ele estava na Papuda, cumprindo pena de tráfico de droga, ele disse que se converteu e ele se autodenomina pastor protestante. O protestante até fica, o pastor é por conta dele. Aí ele convocou também simpatizantes do bolsonarismo armados para irem impedir a diplomação do Lula e a posse do Lula. Foi preso. Foi preso por ordem da PGR, né? Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República, ele tinha ordem de prisão que foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso. Aí foi preso. De lá, bom, aí o povo foi lá querendo resgatar. Já depredou, ateou fogo em carros parados perto, depois na rodoviária que, para quem não conhece Brasília, tem o corpo do avião, a rodoviária bem no meio, e é o que divide a administração federal da administração local. Então, eles quiseram, inclusive, derrubar um ônibus virado para a administração federal, não conseguiram, puseram fogo naquele ônibus. Eram poucas pessoas. A polícia aqui de Brasília não tomou providência imediata. Aliás, não tomou providência nenhuma. Foi lá, bombeiro, apagou, tudo deixa disso, mas eram poucos arruaceiros. O secretário de Segurança do Distrito Federal, que comanda a PM, inclusive, é um bolsonarista de primeira hora que demorou, precisou do Flávio Dino entrar em contato com alguém que entrou em contato com o governador que mandou ele tomar providência. E tomou providência, não prendeu ninguém, apesar de ter visto quem foi, mas disse que não vai prender agora para não acirrar os ânimos, mas que tem filme de tudo, que ele sabe quem é. Bom, o que eu sei dizer é que o governo de transição, quer dizer, a equipe de transição, que não é governo de transição, porque não tem governo ali, mas apesar do nome ter sido dado esse, mas a equipe de transição já foi avisada de que há intenção de haver manifestação no dia da posse, no dia 1º. Lembrando que até lá o presidente Bolsonaro é o presidente, cabe a ele garantir a segurança durante a posse. O Lula não tem um filho que chama Carlos Bolsonaro, que vai no Rolls Royce, no carro aberto. Lembra o que aconteceu na posse do Bolsonaro? Que ele disse que temia pela segurança do pai. Isso não vai acontecer. Então, nós não sabemos o que pode acontecer. Só adiantando que nós não somos jornalistas, isso aí foi um comentário que teve lá no YouTube, nós não somos jornalistas, nós analisamos fatos. Então, é isso, é isso que tem de risco para o dia 1º. Né? Mas, enquanto isso, a equipe de transição, né, os futuros ministros já estão meio que se movendo. Você falou aí o Flávio Dino já atuando, né? E o Fernando Haddad, que vai ser o próximo ministro da Justiça, se reuniu até ontem, na terça-feira, com o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia. Já anunciou alguns nomes aí de secretários, né, que vão ocupar o segundo escalão aí do Ministério da Fazenda, né, que vai voltar a ser o Ministério da Fazenda. E ontem também o presidente Lula anunciou a indicação do Aloysio Mercadante, né, para a presidência do BNDES, e ato contínuo naquela mesma noite.
a Câmara dos Deputados aprovou aí um projeto que muda a lei das estatais, né? Isso. Reduzindo aí de 4 anos para 30 dias Pois é, aquele período de quarentena, né? Para quem é indicado a ocupar aí presidência, diretoria de empresas públicas, né? Porque se não tivesse, sem essa mudança na lei, o mercadante não pode não poderia. assumir, né? Porque ele estava trabalhando aí na campanha do presidente eleito. Precisa ser votada no Senado ainda e precisa ver se o Bolsonaro vai sancionar essa lei. Então, pode ser que a nomeação do mercadante ainda não pode ser tomada como de barato, não, né? Não, ele foi indicado, vamos dizer assim. Vamos ver a partir do dia 1º o que acontece. Mas, de qualquer forma, né, Vera, eu não sei o que você acha. Talvez até 4 anos, que é a quarentena atual, até seja um prazo longo demais, né? Mas 30 dias 30 dias fica muito na cara que é algo feito para beneficiar uma pessoa específica, né? Isso não é legal. Não, e outra que mercadante, pelo que eu sei, nunca teve muita intimidade com o banco, mas, em todo caso, só como correntista. Mas, assim, fora daí, como nós, né, Rogério? Já pensou? Não dá. Então, esse aí vai ser complicado. Agora, os outros ministros estão aí de banho-maria, vamos ver. Vamos ter assunto ainda, né, antes do fim do ano. Ô, Vera, vamos falar da PEC da transição, que eu acho que é outro tema aí. Ela permeia todo esse cenário que nós acabamos de falar. Vamos lá. Sim. Pois é, a PEC acabou sendo votada no Senado na quarta-feira, dia 7, né, o dia que foi ao ar o nosso último programa, pela manhã. À noite, a PEC foi aprovada no Senado, com uma votação bem tranquila, né? Foram 64 votos a 16 no primeiro turno e 64 a 13 no segundo turno, né? Essa é aquela PEC aí que aumenta em 145 bilhões o teto de gastos, né? Para permitir o pagamento aí do Bolsa Família de R$ 600, entre outros benefícios, né? E ela também estabelece um prazo aí de 8 meses, até agosto do ano que vem, para o governo mandar para o Congresso um projeto de lei complementar que vai criar uma nova âncora fiscal no lugar do atual teto de gasto. O futuro ministro Haddad até já declarou essa semana que, se depender dele, ele vai mandar até o projeto antes de agosto, né? Ele quer antecipar o envio dessa proposta, né? E agora falta a votação na Câmara, né? Que poderia acontecer essa semana. Até se falou, que a gente até brincou, né, Vera, que o fato de não ter jogo do Brasil ontem até dava um dia a mais para a Câmara votar, mas, por enquanto, ainda não tem uma data marcada, né? O relator na Câmara falou que quer votar entre quinta-feira, amanhã, e terça-feira da semana que vem, dia 20, ele já quase no apagar das luzes antes do recesso, né? A Câmara dos Deputados querendo incluir no texto dessa PEC a regulamentação do orçamento secreto, mas daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema, mas parece que vão seguir numa outra direção. Eles querem agora aprovar na Câmara o mesmo texto que foi aprovado já no Senado, justamente para evitar que tenha que voltar para o Senado e aí não dá tempo de aprovar até o final do ano. Mas é um cabo de guerra, né? Muita coisa está dependendo, né, dessa votação dessa PEC, não só o anúncio dos ministros, né, ligados a partidos políticos, né? O orçamento também está dependendo da aprovação dessa PEC, né? Então vai ser, acho que, um tema bem importante aí nos próximos dias, né? Certo. E para o presidente Bolsonaro e também para o Lula, esse seria o melhor dos mundos, aprovar agora, porque daí tem dinheiro para gastar. O presidente Bolsonaro precisa fazer alguns pagamentos antes de apagar a luz, e o presidente Lula já entra podendo, então, pagar o Bolsa Família, que volta a Bolsa Família, e etc., né? Todas as promessas dele. Eu até me dei o trabalho de
ler o texto que foi aprovado, porque essa semana também o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, né, ele já detalhou como que no orçamento vai ser distribuídos os recursos que estão sendo liberados por essa PEC da transição, né? Pois é. E dos 145 bilhões a mais, 75 iriam para cobrir o Bolsa Família, né? O de R$ 600. Mas, além disso, tem outras 17 rubricas orçamentárias que também seriam contempladas por essa PEC. Então, ela interessa tanto para o Lula como para o Bolsonaro, como você falou. Exatamente. Na verdade, o Lula falou outro dia que, na verdade, essa é uma PEC que resolve o problema do atual governo. De certa maneira mas jamais vão admitir, né? Isso aí não importa. O que importa é que passe, seria o melhor dos mundos para todo mundo, e depois regularize o que for. O que me preocupa um pouco é a tentativa de colocar os jabutis na PEC, né, que é uma tendência da Câmara, mais do que do Senado, mas se puser jabuti, ela não vai para lugar nenhum, porque, inclusive, ela tem que voltar para o Senado, entendeu? Porque se ela for aprovada agora na Câmara do jeito que veio do Senado, aprovou, acabou. Agora, se não, aí começa tudo de novo. Exatamente. E semana que vem já começa o recesso, né? Então, o último dia para tudo isso acontecer seria na quinta-feira, dia 22, né? Então, exatamente. E aí, difícil. E então voltar. Tem que aprovar a PEC, tem que aprovar o orçamento, é bastante coisa que precisa acontecer, né? Nesse período. Exato. Vamos falar do orçamento secreto, então, Vera? Você entrou no assunto aí, né? Pois é, o orçamento secreto, ele é secreto, mas ele não, a proposta é ele não ser muito secreto mais, então ele vai porcentagens para o presidente da Câmara, presidente do Senado, o próprio relator do orçamento. Você tem os números aí, não é, Rogério? Eu vi, mas eu não guardei. Tem um projeto de resolução, né, que pode ser votado amanhã, quinta-feira, em sessão conjunta do Congresso, que muda totalmente as regras do jogo aí do orçamento secreto, né, das emendas de relator. A grande mudança é que não seria mais emendas só de relator. Esse projeto ele distribui aí as atualmente chamadas emendas de relator, só 5% delas continuariam ficando com o relator e o presidente da Comissão de Orçamento. Aí iria 7,5% para o presidente da Câmara, que definiria o destino, 7,5% para o presidente do Senado, 23% para os líderes partidários do Senado e 56% para os líderes partidários da Câmara, né? Então, não seria mais nem emenda de relator, né? Mas hoje tem provavelmente o Supremo pode voltar a deliberar sobre essa questão também, né? Quer dizer, é uma coisa que existe, é uma proposta, mas pode não dar em nada, dependendo do que o Supremo deliberar. Isso aí a gente vai ter que aguardar. Eu acho que eu já vou dar esse destaque e outro também daqui a pouco. Já antecipando um pouco o fim. Mas eu acho que esse é uma coisa para a gente prestar atenção. Porque eu acho que o Congresso vai esperar hoje que sinalização o Supremo dará, né, na votação da constitucionalidade das emendas de relator no formato atual, e, em função disso, vai decidir amanhã ou não se aprova essa outra regra aí que está sendo discutida, né? Mas pode ser que o Supremo também lave as mãos e não termine a votação hoje e o Supremo aguarde o que o Congresso vai fazer, né? Então, pois é, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, mas pois eu só queria falar mais uma coisinha da área econômica, só muito rapidamente. O Fed americano estava subindo regularmente os juros a 0,75%,
0,75%. Isso ele fez 2 vezes seguidas. Hoje deve aumentar só, quer dizer, só 0,5%, o que já mostra uma diminuição de 0,25%, com tendência de diminuição de 0,25% da próxima vez que se reunirem. Lembrando que nos Estados Unidos são 9 bancos centrais que se reúnem periodicamente, todos, para determinar a taxa de juros e mais uma série de coisas, mas ele deve diminuir o juro, porque a inflação arrefeceu ali, a economia dá sinal de recuperação, e isso para nós é muito boa notícia, porque dá um alívio também para o nosso, porque a gente teria que pagar os nossos empréstimos e tudo mais a juros americanos, o nosso comércio exterior, essa coisa toda. Então, essa é uma boa notícia para o Brasil e para a área econômica em particular, né? E para nós, consumidores, também pode chegar até nós, né? Isso mesmo, Vera. Eu também só vou acrescentar mais um item aí da agenda dessa semana, que foi o anúncio do novo valor do salário mínimo. Ah, sim. Para o ano que vem, o presidente Bolsonaro baixou uma medida provisória aí, dando um reajuste de R$ 90 do salário mínimo para o ano que vem, que passaria para R$ 1.302. Mas, coincidentemente, o relator do orçamento já falou que na proposta do orçamento ele vai aumentar mais ainda. Então, seria, em vez de R$ 1.302, R$ 1.320. Né? Trocou as figurinhas, né? É. Mas é um aumento considerável, porque se multiplicar por todas as pessoas que recebem salário mínimo, é muita coisa. Mas isso também explica porque uma parte da PEC da transição, uma parte do valor lá que está previsto é justamente para bancar esse aumento do salário mínimo fora do teto, né? Então, exato, o pacote de bondades aí parece não ter fim. Bom, vamos ver se o pacote de cheque sem fundo também não vai ter fim, né? Vamos esperar o início efetivo do governo para conhecer o pacote de maldades agora. Exatamente. Vera, então é isso. Qual o seu destaque para a semana que vem? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não quero. É PEC, ficar de olho no andamento disso. E você? Não, eu fecho com você também. Quer dizer, precisa da PEC para sabermos quem serão os outros ministros. Tem 30 ministérios ainda para serem preenchidos, então é bastante espaço de poder aí e a PEC é meio que o pré-requisito, né, para que esse processo seja finalizado. Ainda teremos um programa semana que vem, né? Então, ainda dá tempo da gente fazer essa análise aí. Isso. Fechamos, então? É isso por hoje? Fechamos. Por hoje é só, né? Até semana que vem, todo mundo de olho aí no que vai acontecer. Mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, mandem likes. E estamos aqui esperando o retorno de vocês. Muito obrigado. Tchau, Vera. Até semana que vem. Tchau, Rogério. Até semana que vem.